O Brasil está à beira de uma tempestade econômica iminente, enquanto a mídia parece estar pintando um cenário cor-de-rosa. Uma notícia crucial passou despercebida pela maioria e isso pode abalar os alicerces do nosso futuro. E isso é o que eu vou te mostrar agora. Em 2023, veio à tona um déficit estrondoso de 230 bilhões de reais nas contas públicas, marcando o segundo pior resultado da história. É hora de revisitar o verdadeiro significado da palavra economia, uma fusão do grego antigo que combina oikos, ou seja, casa, com nomos, que denota administração. Isso nos lembra que os líderes políticos deveriam manejar as finanças do país como se estivessem cuidando de uma residência. A regra de ouro? Não gastar além do que se tem, um princípio básico para garantir estabilidade financeira. Uma lição que todos podem entender, seja no âmbito nacional ou no bolso pessoal. Por exemplo, em nossas casas há um incentivo muito forte para ser responsável financeiramente, e isso não poderia ser mais verdadeiro. As consequências das nossas decisões financeiras ecoam diretamente em nós e em nossas famílias, uma lição valiosa que transcende fronteiras econômicas. No entanto, este é um ponto sombrio que não podemos ignorar, pois quando entramos no campo da economia, inevitavelmente esbarramos na política. Conhecemos bem o cenário. Os políticos frequentemente carecem de qualquer incentivo real para serem zelosos com os fundos públicos. Afinal, repercussões negativas raramente afetam seus próprios rendimentos, que podem alcançar a marca incrível de R$40 mil por mês, sem mencionar os inúmeros privilégios. Essas ramificações recaem diretamente sobre você e a sua família. Por essa razão, não importa quem esteja no comando do país, as finanças públicas tendem a se deteriorar a longo prazo. Quando se considera que um político geralmente detém o poder por apenas 4 ou no máximo 8 anos em um mandato completo, qual seria o ímpeto real para agir com responsabilidade? Francamente, é uma falta de incentivo. Para eles é muito mais vantajoso gastar o dinheiro do povo de maneira populista, visando apenas aumentar a sua popularidade e garantir a reeleição. A verdade é que, após décadas e décadas de populismo, parece que finalmente chegou o momento em que teremos que pagar essa conta. E acredite, essa conta está muito mais alta do que você imagina. Junto com a notícia do déficit fiscal de 2023, houve outra informação que a mídia preferiu não comentar. O Brasil se tornou o país mais endividado da América Latina, de acordo com dados do Institute of International Finance. Passamos a Argentina nesse aspecto, com uma dívida que representa 85% do nosso PIB, enquanto os nossos vizinhos estão em uma situação um pouco melhor, com um endividamento de 84,4%. É preocupante observar que, mesmo com a situação econômica catastrófica na Argentina, eles conseguem ter uma menor taxa de endividamento do que no Brasil. Quanto ao que pode acontecer com o nosso país daqui a 5 ou 10 anos, é uma questão complexa e sujeita a várias variáveis. No entanto, os dados atuais indicam uma tendência preocupante de piora da situação econômica no Brasil. De acordo com o Tesouro Nacional, o Brasil teve uma receita de 1,9 trilhões de reais no último ano, representando uma queda de 2,2% em relação a 2022. Por outro lado, o governo acabou gastando 2,100 trilhões de reais, o que representa um aumento de 12,5% em comparação com 2022. Enquanto isso, o governo federal parece empenhado em minimizar a gravidade da situação com o ministro da Economia, Fernando Haddad, assumindo os holofotes para atribuir o déficit do ano passado à administração anterior, em vez de simplesmente reconhecer que o governo falhou em alcançar a meta de eliminar o déficit fiscal. Em vez de assumir a responsabilidade, o ministro escolheu o caminho de apontar o dedo para outros e criar uma narrativa que sugere que a situação atual no Brasil não é tão alarmante quanto parece. Essa postura revela muito sobre o tipo de liderança que prevalece em nosso país. De acordo com o governo federal, o déficit se deve ao pagamento de alguns precatórios que surgiram no final do ano. Para esclarecer, os precatórios são essencialmente dívidas que o governo é judicialmente obrigado a pagar. No entanto, a situação é mais complexa do que parece. Mesmo que o governo não tivesse realizado o pagamento desses precatórios em dezembro de 2023, o rombo fiscal ainda seria de 178 bilhões de reais. Muito distante da promessa de déficit zero que o Haddad tentou manter durante todo o ano passado.
Agora, em 2024, a promessa mudou e o governo afirma que esse é o ano em que conseguirá atingir essa meta. Para tentar alcançar o déficit zero, é provável que o governo opte por aumentar os impostos, como no caso do imposto aprovado no Senado, que determina a volta da cobrança do DPVAT para cobrir indenizações a vítimas de acidentes de trânsito. Durante o governo do presidente Jair Bolsonaro, a cobrança do DPVAT foi abolida e os proprietários de veículos não realizaram o pagamento do seguro desde 2020. Com a gestão dos 4,2 bilhões de reais remanescentes a partir de 2021, surge uma questão crucial. Será que esse montante será aplicado de forma adequada? Além disso, levanta-se o questionamento sobre o motivo da alta carga tributária, especialmente considerando que, desde o início deste ano, o Brasil assumiu a posição de ter a maior carga tributária do mundo. No entanto, por trás de toda essa situação do Brasil, existe algo que pode agravar ainda mais a nossa situação econômica este ano. E parece que esse aspecto crucial foi negligenciado. Refiro-me às eleições municipais, que certamente terão um impacto direto nas finanças públicas e na economia deste ano. Em cada eleição, é bastante comum que prefeitos e vereadores corram para cumprir as suas promessas do último ano de mandato. Isso pode resultar em gastos ainda maiores por parte dos governos municipais, estaduais e também federais. Muitos prefeitos e vereadores têm relacionamentos diretos com deputados federais que trabalham para liberar ainda mais verbas para eles. É possível que você já tenha percebido isso, com ruas sendo asfaltadas, limpas, embelezadas e construções sendo realizadas. Isso é uma realidade em todo o nosso país. Quando a economia e o déficit entram em jogo, os efeitos podem ser sentidos em todos os cantos. Um déficit fiscal pode significar mais dívida pública, uma corrida por financiamento, impostos mais e menos investimentos em saúde, educação e infraestrutura. Tudo isso pode abalar a confiança dos investidores e abalar a reputação econômica do Brasil lá fora, deixando todo mundo com a corda no pescoço. E vamos encarar a realidade. Com essa montanha de dívidas, o Brasil virou um alvo fácil. Isso significa menos dinheiro para áreas críticas como educação, saúde e segurança, afetando todo o mundo. Sem falar que a possibilidade de batermos de frente com outra crise econômica é bem real, como aconteceu em 2020 com a pandemia e em 2015 na época do governo Dilma, e a crise do subprime em 2008, que resultou em desindustrialização e crise fiscal no Brasil. Apesar das preocupações com o futuro do país, é fundamental focarmos no que está ao nosso alcance. Cuidar da nossa própria vida financeira é essencial para garantir um saldo positivo todo mês. Afinal, como mencionamos, a economia pode ser comparada à administração das finanças de uma casa, e o Brasil é a nossa casa. Por isso eu sempre deixo aqui uma forma que é ganhar dinheiro sem precisar do governo. Eu vou deixar o link fixado no primeiro comentário. Infelizmente, parece que em vez de termos um governante responsável cuidando do dinheiro da família com seriedade, temos um inconsequente que gasta o dinheiro de forma irresponsável, como em festas e churrascos, e vocês sabem de quem eu estou falando, não sabem? É surpreendente pensar que o déficit de 2023 foi o segundo pior da história, o que nos leva a questionar qual foi então o pior. Para sua informação, o pior déficit registrado desde 1997 ocorreu em 2020, durante a pandemia, quando tivemos um déficit de cerca de 940 bilhões de reais. Esses números, ajustados pela inflação, são impactantes. É crucial reconhecer que o déficit registrado durante a pandemia foi em grande parte devido à necessidade urgente de fornecer auxílio às pessoas que estavam enfrentando dificuldades financeiras extremas. O governo teve que agir rapidamente para evitar que as pessoas passassem fome e para manter a economia em funcionamento, evitando uma paralisação total que poderia ter levado o país a uma situação de calamidade ainda pior do que a vivenciada durante a pandemia. O auxílio emergencial desempenhou um papel crucial nesse processo, ajudando a mitigar os impactos econômicos e sociais da crise. Muitos políticos não são responsáveis com as contas públicas, pois tendem a gastar sem restrições, sabendo que as consequências serão enfrentadas pelo próximo governo ou político. Essa falta de responsabilidade cria uma bomba relógio econômica que é passada de mão em mão até que eventualmente exploda, arrastando todos para baixo.
Infelizmente, a mídia tradicional nem sempre divulga a verdadeira situação da economia, pois isso poderia gerar alarme e descontentamento. No entanto, é crucial estarmos cientes de que a bomba plantada pelo populismo brasileiro há anos está prestes a explodir a qualquer momento. E quando isso acontecer, serão os cidadãos comuns como eu e você que pagarão o preço. A melhor forma de se proteger é gerando uma renda a mais para sua família e aprendendo a investir. Por isso, eu vou deixar um link no primeiro comentário fixado para você aprender a como ganhar dinheiro com o YouTube e fugir deste sistema.